Boa noite, irmãos. Paz seja convosco. É um prazer poder estar aqui, poder falar com vocês. Desde já eu já quero agradecer ao convite da nossa irmã Denise, da Igreja de Nova Contagem 1, e fico muito feliz de ver os projetos que estão sendo desenvolvidos nessa igreja. Tenho certeza que Deus está usando a vida da Denise, da Glaucia, do pastor Eduardo, do pastor Valdeir, e de todos os da equipe do BBQ. Vocês estão de parabéns. Que Deus continue abençoando. Amém? Nós vamos compartilhar um pouquinho da palavra de Deus. Se você puder, abra sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 2, verso 1 em diante. Nós vamos falar sobre a carta que João escreveu à igreja de Éfeso. E é uma carta atual, é uma carta que fala conosco. E a palavra de Deus diz assim: escreve o anjo da igreja que está em Éfeso. Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 castiçais. Conheço as tuas obras e o teu trabalho e também a sua paciência. Conheço a sua labuta e que você não pode sofrer os maus, e que puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achastes mentirosos, e sofrestes, e tem paciência, e trabalhastes no meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti alguma coisa, que você deixou o seu primeiro amor. Lembra-te, pois, aonde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras, porque senão brevemente virei a ti e tirarei do seu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isso, que você odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei de comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Amém? Essa palavra traz para os nossos dias hoje algo que nós estamos vivendo, que é a questão do esfriamento espiritual. Muitas pessoas têm falado sobre isso, que esse esfriamento tem afastado os irmãos da casa de Deus, tem desanimado as pessoas de buscarem as coisas de Deus. E aí, parando para meditar nessa palavra, a gente começa a entender, irmãos, que esse esfriamento, ele pode estar aparecendo agora, mas ele não está acontecendo agora. O que eu quero dizer com isso? O esfriamento que pode estar acontecendo no meio da igreja, ele já estava acontecendo e nós não estávamos percebendo. Tudo é um processo, nada na vida é da noite para o dia. Os cachorros largam os negócios, agora é nós que Um estamos minuto. usando o freio do pitbull. Nada na nossa vida é da noite para o dia. Tudo é um processo. Por exemplo, um processo de separação de um casamento. Ele não acontece por um episódio, por uma briga, que seja até mesmo uma coisa séria, como, por exemplo, a traição, mas, na verdade, é um processo que vem acontecendo ao longo dos anos do casamento, em que os cônjuges já não se interessam mais um pelo outro, são palavras grosseiras, e isso vai se acumulando e terminando, então, numa separação. A gente pode comparar também a vida cristã, assim. Ninguém esfria da noite para o dia. Ninguém perde o amor de uma semana ou num tempo de quarentena, como nós estamos vivendo agora. Mas isso já vinha acontecendo, os sintomas já estavam acontecendo e nós não estávamos percebendo. Eu vou fazer aqui algumas perguntas, não precisa de você responder aí alto, mas você vai responder só por dentro aí para você mesmo. Quantos de nós nunca pensou em abandonar a igreja? Quantos de nós nunca pensou em desanimar, em desistir, em abandonar tudo, em parar de orar e achar que as nossas orações não estão sendo respondidas? É claro que todos nós, em algum momento da nossa jornada,
esses pensamentos vieram. São sintomas de um processo de esfriamento que está querendo começar na nossa vida. E aí, o que a gente faz muitas vezes? A gente ignora os sintomas. A gente acha que o tempo vai curar tudo. A gente que acha que não, deixa para lá, não vou resolver. O tempo resolve, mas o tempo não resolve. Os problemas, eles precisam ser encarados de frente. E é assim também na vida cristã, na vida espiritual. Quais esses sintomas que já estavam acontecendo antes da pandemia chegar e nós já não estávamos percebendo? Por exemplo, aquela falta de interesse na nossa vida devocional, aquela falta de vontade de orar, de ler a Bíblia, de buscar, falta de alegria e de vontade até mesmo de ir para a igreja. Quantas vezes muitos de nós já estávamos indo para a igreja, mas de forma obrigada, de forma automática, sem mesmo pensar no que nós estávamos fazendo. Já era um sintoma do esfriamento e nós não estávamos percebendo. Na nossa igreja, lá na IEQ Retiro, nós temos um lema de oração que é o seguinte: olha, ore com vontade. Ore sem vontade e ore até ter vontade. É um lema que a gente usa para incentivar os irmãos na oração, mas muitas vezes as pessoas ficam só no ore sem vontade. Esse lema significa o seguinte: nós precisamos orar sempre, independente de se você está sentindo, se não está sentindo, se você tem vontade ou não tem vontade. Mas eu não posso apenas orar todas as vezes sem vontade, sem interesse. É um processo, eu posso até começar a minha oração sem vontade nenhuma de orar, mas no decorrer da oração, eu preciso descobrir o prazer, a alegria de estar na presença de Deus através da oração. Quantas pessoas, irmãos, perderam o interesse na obra de Deus? Eu ouvi muito, ouvia isso antes da pandemia. Pastora, agora eu vou me dedicar aos estudos, eu não posso fazer a obra de Deus. Pastora, agora eu vou me dedicar à minha vida profissional, porque eu preciso me dedicar a isso, eu não posso fazer a obra de Deus. E aí as pessoas vão o quê? Perdendo esse interesse, essa alegria que é, irmãos, é um privilégio a gente poder ser vaso, instrumento nas mãos de Deus, através da obra dele. Quantas pessoas até mesmo perdendo a comunhão e a vontade de estar em comunhão, elas não querem mais estar em congregação, e pasmem vocês, algumas pessoas estão achando muito bom esse período. Ai, que bom, só culto online, eu não tenho que me relacionar com ninguém, eu participo da ceia na minha casa. Sabe o que é isso? Sintomas de esfriamentos da presença de Deus, que já estavam começando desde lá do início, e as pessoas, e nós não estávamos percebendo. Alguns, até mesmo, começam nesse período, nesse processo de esfriamento, como nós falamos, não é da noite para o dia, é um processo que começa a aparecer os sintomas, e se a gente não tratar, aquilo vai só aumentando, assim também na vida espiritual. E aí muitas pessoas começam, então, a achar natural, a ter um relacionamento pacífico com o pecado. Começam a até mesmo justificar com a palavra de Deus algumas atitudes para se resguardar e não ter que abrir mão do seu pecado. E isso, então, vai levando a pessoa para cada vez mais longe de Deus, até que ela comece a se achar um corpo estranho ali na presença do Senhor, junto com os irmãos, e comece, então, a criticar. No início da jornada, ela não via defeito nenhum na igreja, tudo era perfeito, tudo era lindo, mas com esse processo de esfriamento acontecendo e essa pessoa não a percebendo, ela começa agora a ver defeito em tudo. Ela não consegue participar de um culto sem falar de alguma coisa. O louvor não estava bom, a pregação não estava boa, mas o culto nós aprendemos que não é para nos agradar. O culto é para o Senhor.
Então, meu querido, se você está com algum desses sintomas de esfriamento, o momento agora é de reflexão. Todos nós passamos por isso. Todos nós passamos por essa tentação de desanimar, de esfriar, de afastar, mas você precisa agora verificar esses sintomas e verificar o que está causando. Você consegue perceber ou passar aí na sua mente um filme? Quando foi que isso começou a acontecer? Nós lemos aqui na Bíblia, no livro de Apocalipse, e a Bíblia falando isso para a igreja que estava em Éfeso, João falando isso para a igreja que estava em Éfeso. Lembra-te de onde você caiu. Lembra quando é que esses sintomas de esfriamento começou a acontecer na sua vida. E eu não sei, quem sabe foi por causa de uma carga de trabalho muito grande e você cansado ou cansada, não tinha mais tempo para orar, ou quando orava, orava mecanicamente, como se cumprir a minha obrigação, pronto, já estou livre. Quem sabe esse cansaço não foi te desgastando, principalmente nós mulheres, a maioria que tem aí a carga dupla, jornada dupla, que quem trabalha fora ainda tem os afazeres de casa, quem sabe não foi nesse período que você começou a desanimar? Ou, quem sabe, não foi um problema que você vivenciou na sua casa, na sua vida pessoal, e que você se decepcionou, quem sabe até mesmo com Deus, e você queria uma resposta e essa resposta não veio. E depois desse processo, desse problema, você começou a ter desinteresse para as coisas de Deus. Quem sabe também, isso é muito comum acontecer no meio cristão, não foi uma mágoa. Você confiou em alguém, num irmão, até mesmo em pastores, porque nós somos humanos, e essa pessoa te magoou, essa pessoa te feriu, e você então começa a deixar de lado aquilo, não querendo vivenciar aquilo, mas isso está dentro do seu coração, e aquela mágoa começa a te atrapalhar de buscar a Deus, começa a te esfriar espiritualmente. E aí, meus irmãos, acontece algo que é muito grave. Nós começamos a viver uma vida cristã de máscara. Não essa máscara que nós estamos usando para nos proteger do coronavírus, mas uma máscara de atitudes em que diante de todos você dá a paz do Senhor, você está andando com a Bíblia na mão, mas o seu coração está tão longe, você está tão triste, você não tem prazer em estar na casa de Deus, não tem alegria de estar junto com os irmãos. Tudo isso é para te lembrar aonde você caiu. A Bíblia fala isso conosco. Lembra aonde você caiu. Lembrou aí aonde que você começou a esfriar? Aonde você começou a desanimar? Então a Bíblia fala a segunda coisa. Arrependa-te. Arrependa-te quer dizer, reconheça o seu erro. Pastora, mas quem errou comigo não foi eu, foi o outro. Mas você se deixou ferir em algum momento dessa jornada. Arrependa-te. Arrependa. Muda a trajetória. Muda as circunstâncias. E o arrependimento, irmãos, ele não é só um sentimento. E muitas vezes nós nem vontade nós temos de pedir perdão ou de arrependimento. Mas o arrependimento é uma atitude. É uma atitude que você precisa ter. Se eu não estou conseguindo orar, você vai orar assim mesmo. Se eu não estou querendo ler a Bíblia, eu vou ler a Bíblia assim mesmo. É uma atitude que não depende do seu sentimento ou da sua vontade. Lembra do rei Davi falando com ele mesmo no Salmo? Por que estás abatido, a minha alma, dentro de mim? Eis que confiarei no Senhor. É assim que nós devemos fazer, lutar contra nós mesmos, porque a nossa vontade é deixar como está. Deixa, não, mudança dá trabalho, mudança me tira do meu lugar de comodismo, mas é exatamente isso que Deus está nos pedindo para fazer. Muda, age, toma uma atitude. E a Bíblia então fala, lembra de onde você caiu,
arrepende. E fala a terceira coisa para nós sairmos dessa apatia. Volta às práticas do primeiro amor. As obras, aquilo que você fazia lá no início, quando você atendia com prazer um pedido do seu pastor, quando você ajudava na igreja, quando você ia na igreja e aquilo ia, você tinha até vontade do horário chegar mais cedo, porque você tinha vontade de estar lá na igreja. Então volta a fazer aquilo que você fazia lá no início. Quando a gente faz isso, irmãos, a palavra do Senhor nos fala que o arrependimento é o remédio para essa situação, é o remédio para esse esfriamento não nos alcançar, porque não se engane, todos nós estamos sujeitos a estar passando por momentos de esfriamento, de tristeza, de depressão, de angústia, todos nós estamos suscetíveis a isso, mas a Bíblia fala, reconhece o seu erro, abandona esse pecado e larga esse desânimo e volta a praticar as coisas que você fazia no início. Mas uma coisa eu também quero dizer para você, não se cobre tanto. Assim como o esfriamento é um processo, não é da noite para o dia, o avivamento também é um processo. O avivamento não é apenas um dia que você fala em línguas, um dia que você sente a presença de Deus, não. O avivamento é um processo em que você vai novamente retornar a ler a Bíblia. Se você não conseguia ler 4 capítulos, 5, você vai retornar, que seja um versículo, e ali vai aumentando para 1 capítulo, 2 capítulos, e você vai nesse processo de avivamento, você vai novamente a começar a orar. Pastora, eu não estou com vontade. Não tem problema, começa sem vontade mesmo. E no processo, Deus vai te tomando, porque o avivamento, irmãos, não é uma obra humana. O avivamento não é aquilo que você faz, o avivamento vem de Deus. É Deus quem traz esse avivamento. E cabe a nós fazer a nossa parte. O avivamento é uma obra do Espírito Santo e cabe a nós fazermos a nossa parte, buscar ao Senhor enquanto é tempo, invocá-lo enquanto Ele está presente, enquanto Ele está perto. Você pode fazer isso. Deus não está pedindo para mim e para você nada que seja impossível. Está ao seu alcance, está próximo de você. Basta você tomar uma atitude. Irmãos, nós somos, às vezes, como aquela luzinha da televisão que fica ligado, stand-by. É uma luzinha que ninguém dá valor para ela. E quantos cristãos estão sentindo assim? Estão apagados. Pastor, eu não tenho força, eu não tenho coragem, eu não tenho ânimo. Mas apague todas as luzes. Você vai ver aquela luzinha do stand-by de longe. Assim também o inimigo, ele está colocando na sua mente que você não vai conseguir, que você não tem força, que você é um fracassado, mas, meu irmão, a sua luz pode estar até pequena, pode estar até baixinha, mas essa luz faz diferença no meio das trevas. E que essa luz venha brilhando de glória em glória, para que o Senhor seja glorificado. O inimigo quer fazer você e eu acreditarmos que não é possível, que não tem jeito, mas eu quero dizer para você, tem jeito sim. Jesus está conosco. Maior é o Senhor que está em nós do que o diabo, do que o coronavírus, do que qualquer outra coisa que está no mundo. Então, vamos fazer a nossa parte. Nessa hora, eu quero orar por você. Quero abençoar a sua vida. Você que teve a paciência de nos ouvir até aqui, que Deus abençoe a sua vida. Deus tem um plano especial para você. Deus tem projeto de bênção e de vitória para você. Então, aonde você está agora, feche os seus olhos e nós vamos orar. Senhor Deus e Pai poderoso, nós queremos te agradecer, Pai, pela oportunidade que o Senhor nos dá
de arrependermos e de voltarmos. Ainda dá tempo, Senhor. Ainda é tempo de salvação. Então nós te pedimos, Deus, nos perdoa, Senhor. Nos perdoa, nós liberamos o perdão para essa pessoa que nos ofendeu. Nós liberamos, Senhor, todo o perdão agora, para que a gente também possa receber o perdão do Senhor. Eu abençoo nesse momento cada irmão, cada irmã que está nos ouvindo. Meu Deus, eu não conheço a situação desse irmão, mas o Senhor está ali junto dele. E o Senhor é poderoso para fazer um milagre, para restaurar, avivar esta vida que está desanimada, Senhor. Pai, nós somos ovelhas do Senhor. E como ovelhas do Senhor, nós podemos sim ouvir a sua voz. E nessa noite, nessa hora, nós ouvimos a sua voz através da sua palavra, que essa palavra traga avivamento, traga renovo, traga restauração. É a oração que nós fazemos, meu Deus, e desde já eu quero te louvar e te agradecer, porque sei que o Senhor já nos avivou e já nos abençoou em nome de Jesus. Irmãos, que Deus abençoe a sua vida mais uma vez. Obrigado pela oportunidade. Que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe o seu lar e que praga nenhuma chegue à sua tenda, em nome de Jesus. Um grande abraço e fiquem com Deus.